Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Primeiramente, quero pedir desculpa porque não tenho gravado os vídeos, porque estava sem internet. E como eu falo para vocês, na roça tem esses inconvenientes, né? Tem um lado bom, como você está vendo aí, mas a internet falha muito. Agora colocamos uma internet um pouco melhor e acredito que nós não vamos ter problemas. Então, me desculpe, mas a culpa não foi minha, e sim da internet. Mas estamos de volta. O último vídeo que eu fiz, deve ter quase 2 semanas, eu falei a respeito de Noé, no capítulo 6 de Gênesis. Eu gostaria que você estudasse, que você lesse com calma a história de Noé. Porque muita gente fala do dilúvio, muita gente fala da arca, mas as pessoas não entendem por que Deus escolheu Noé, se haviam outras pessoas. E um outro detalhe que você deve prestar atenção: Deus, ele não fez coisas extraordinárias na vida de todos, ou de muitos. Deus fez coisas extraordinárias na vida de poucos. Agora, você tem que entender por que Deus fez coisas extraordinárias na vida de poucos. Quem eram esses poucos? E eu vou falar para vocês durante os próximos vídeos. Vou trazer para vocês pessoas aonde sucederam com elas milagres extraordinários, aonde eles não fizeram força, aonde eles não precisaram tentar comprar Deus, como nós vemos hoje na igreja moderna. No livro de Gênesis capítulo 6, Deus, ele se entristece, a Bíblia fala que ele se arrepende, mas ele se entristece de ter havido, dele ter criado o homem. Então ele diz: eu vou destruir todo mundo, vou matar todo mundo. Mas diz a Bíblia que ele diz que Noé não seria destruído junto com os outros, nem os seus filhos, nem as esposas dos seus filhos. Aí a Bíblia fala, por isso que eu quero que você leia, que Deus, ele achou graça em Noé. Ele não achou fé, ele achou graça, porque Noé era justo e íntegro. Então, observe, meu amigo e minha amiga, o que é a intimidade com Deus. Aí eu vou repetir, para que você não esqueça, qual era a igreja que Noé frequentava. Quem era o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo? Qual foi a campanha que Noé participou? São perguntas e respostas para que você entenda como que Deus trabalha. Deus colocou no ser humano a fé, mas a fé não é tudo. Se você não tiver intimidade com Deus, o diabo também tem fé. Não se esqueça disso. Tem muita gente que frequenta a igreja, tem fé, mas não tem intimidade. Você conhece o presidente da República, você conhece o governador, o prefeito, você conhece o jogador A, o artista B, mas você tem intimidade com eles? Não. Você só conhece. Você ouviu falar, mas você não tem intimidade. Intimidade é amizade. Intimidade é você saber
o que a pessoa gosta, o que agrada aquela pessoa. É como um casamento. Quando você tem intimidade com uma pessoa, as coisas são mais fáceis. As coisas são mais fáceis. A minha mulher sabe do que eu gosto. Eu sei o que ela gosta. Nós temos intimidade. Nós temos intimidade. Não basta você ter amor. Não basta você ter fé. Você tem que ter intimidade. Aí vem a pergunta e a resposta. Aonde estão os milagres anunciados pelos bambambãs da fé? Veja, eu não sou contra os milagres, eu sei que ele existe, eu sou fruto deles. Mas eu pergunto a vocês, aonde estão os milagres anunciados pelos bambambãs da fé? No início do coronavírus, os bambambãs da fé diziam que era do diabo, que era do demônio, que quem era de Deus, o vírus não pegava, enfim, no início. E está amarrado, aí depois começaram a usar máscara, álcool em gel, distanciamento social, fecharam as igrejas. Ué, o coronavírus não é do diabo? Quem é de Deus está imune? Não. O problema todo, meu amigo e minha amiga, o que falta é intimidade. Eu vou provar para vocês com a Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, que não tinham apenas fé, eles tinham intimidade, eles eram especiais para Deus. Noé foi um deles. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. Você sabe o que é andar com Deus? É ter intimidade com Deus. E você, para ter intimidade, você não precisa necessariamente frequentar uma igreja. É importante que você vá. Claro, a igreja é importante. Mas tem muita gente que está dentro das igrejas e não tem nenhum tipo de intimidade com Deus. Tem intimidade com o pastor. Conhece o pastor, mas com Deus não tem nenhuma intimidade. Intimidade é algo pessoal. É como um homem e uma mulher. Quando eles vão ter relação sexual, eles fecham a porta do quarto, se tiverem filhos. Eles fecham as janelas. Fecham as cortinas. Por quê? Eles vão ter uma intimidade. As pessoas pensam que ir na igreja, orar, gritar, cantar, é intimidade com Deus. Não é isso? Ah, eu vou na igreja, vou cantar, vou gritar. Não. Intimidade é algo pessoal. Você pode estar na sua casa, no seu banheiro, no seu quarto. Você não necessariamente tem que estar dentro de uma igreja. Noé andava com Deus. Mas o seu pastor não fala isso, porque não interessa, porque não dá campanha. É mais fácil ele falar que Noé construiu a arca e que todo mundo da sua família vai entrar na arca. É fácil falar isso, porque dá dinheiro, dá campanha, dá ibope. Agora Noé não foi salvo porque ele participou de uma campanha, ou porque ele tinha um pastor. Noé foi salvo porque ele tinha intimidade com Deus. É isso que falta na igreja. A igreja é puro circo. A igreja é puro teatro. A igreja é quem grita mais. Quem dá mais oferta é porque tem mais fé. Quem pega todos os envelopes é porque tem mais fé. Nada disso. A intimidade, ela é pessoal. Olá, Maurício. A intimidade é algo pessoal. E pouca gente tem.
Por isso que você vê os pastores inventando. Por isso que você vê os pastores gritando. Por isso que você vê os pastores fazendo reunião de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia. Mas isso não significa intimidade com Deus. Tem muitos pastores que estão adulterando e estão em cima do altar pregando, e a igreja está cheia. Tem muitos pastores que mentem. Tem muitos pastores, obrigado, Dona Lica, tem muitos pastores que adulteram e estão dentro das igrejas. Mas não tem nenhuma intimidade com Deus. Por isso que os milagres não acontecem. Você vai à toa. Você já viu a força que eles fazem para te chamar, para te convidar para ir na igreja deles? Você fica meio tonto, você não sabe aonde você vai. Eu vou aqui, vou ali, que dia que eu vou? Porque são todos os dias. Boa tarde, Dona Eliana. Todos os dias tem reunião, de manhã, de tarde e de noite. E tem pastor que chega ao ponto de bater no peito e dizer, é na minha reunião, especialmente na minha reunião. Ele só te convida e você vai, acreditando que vai acontecer alguma coisa. Não acontece. Canta para lá, canta para cá e fala disso, fala daquilo que vai arrebentar em nome de Jesus, está ligado, parará. Não acontece nada. Aí no outro dia você volta novamente. Não existe intimidade. Um casal tem intimidade. E eu não estou falando apenas de intimidade sexual. Quando você tem intimidade com o seu marido, com sua mulher, só no olhar você já sabe. Só no olhar. A minha mulher me conhece. São 40 anos casados. Mais os outros conhecidos. Ela sabe. Quando ela me vê de uma tal maneira, ela sabe. Não, ele... O que você tá pensando? O que está acontecendo? Fala para mim. A mesma coisa eu falo para ela. A gente tem intimidade. A gente se conhece. O problema todo, meu amigo e minha amiga, que a igreja atual, ela está podre. A igreja atual, com raríssimas exceções, ela vive como se fosse um circo. Sempre tem uma atração. Sempre tem uma atração. Ora é uma música, ora apaga a luz, ora se veste de judeu. Sempre tem uma atração. Intimidade nenhuma. Noé não foi salvo porque tinha fé. Escute o que eu estou ensinando para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar isso. Noé não tinha fé. Noé tinha intimidade. E Deus não é injusto com aqueles que têm intimidade com Ele. E eu vou provar isso para você. Se tudo se resolvesse através da fé, então o povo das igrejas seriam milionários em termos financeiros. Não haveria mulher solteira, homem solteiro, porque tudo se resolve pela fé. Tudo se resolve tocando no manto, passando pela porta, se vestindo de judeu, subindo a montanha com um galão d'água. Se tudo se resolvesse isso, então a igreja estaria jogando dinheiro fora. É o contrário. Os mais pobres estão dentro das igrejas. Porque nem tudo se resolve com a fé. É intimidade, relacionamento entre você e Deus. Mas, na cultura atual, basta você ir na igreja que já está resolvido. Eu conheço gente mentirosa, gente que fala palavrão, gente que engana, gente que pede dinheiro emprestado e não paga. Olha, eu conheço, mas está dentro da igreja. É pastor, é obreiro, é membro, mas está dentro da igreja. Por quê? Na cultura da igreja moderna, o importante é ir na igreja dar dízimo e oferta. O resto não precisa. Mas a Bíblia fala que Noé
era justo e íntegro. A Bíblia não fala que Noé era o bambambam da fé. Deus não chamou Noé porque Noé era o bambambam da fé. Não. Deus chamou Noé, salvou Noé e disse: Noé, anda comigo. E tem um versículo da Bíblia que fala que Noé era amigo de Deus. Assim, para fechar o caixão. Eu pergunto a vocês, quantas pessoas na Bíblia foram chamados de amigos de Deus? Quantos? Diz para mim. Noé foi chamado amigo de Deus. Então ele não era um qualquer. O seu problema, eu já falei várias vezes aqui, não é falta de fé, porque fé você nasceu com ela. O seu problema é o cabresto. Você não lê a Bíblia, você não estuda, você não conversa com ninguém, até mesmo porque o seu pastor não deixa. Então você, é um encabrestado. Simplesmente um encabrestado. Noé, havia uma geração, centenas de milhares de pessoas, e Deus matou todo mundo. Por que Noé foi salvo? Por que Noé não se corrompeu? Você já fez essa pergunta? Se ele vivia no meio daquela geração. Então não tem desculpa para você se corromper, para você mentir, para você falar palavrão, para você enganar. Não tem desculpa. Você fala porque você quer. Você mente porque você quer. Porque ninguém te obriga a fazer isso. É caráter. Olá, Luciano. Um abraço. Você mente, você engana porque você quer. Porque Noé viveu numa geração promíscua. E ele não se corrompeu. Ele não se contaminou. Por isso Deus o escolheu. O problema hoje, meu amigo e minha amiga, que você não tem caráter. Você pode ter fé, mas você não tem caráter. Então você fica orando, você já foi em quantas igrejas, você já fez quantas campanhas, você já fez quantas orações, quantas vigílias de virada do ano, e já estamos em março, e até agora não mudou nada. Pergunta o pastor lá, aquele que prometeu que a vigília da virada ia mudar a sua vida, pergunta a ele, fala, pastor, já estamos em março, hein? Mas ele já está se preparando para fazer a Semana Santa. De repente, na sua igreja, o pastor já está falando da Semana Santa, já está te dando o envelope da Semana Santa. Nem acabou ainda fevereiro. Ele já está falando da Semana Santa em abril. Meu amigo e minha amiga, eu estou mostrando para você a Bíblia. Eu estou mostrando para você a Bíblia. Entenda se você quiser. Noé não foi chamado porque tinha fé. Porque o diabo também tem fé. Mas Noé andava com Deus. E para andar com Deus não é qualquer um, porque você tem que obedecer a Deus, você tem que saber qual é a vontade de Deus, você tem que se submeter à vontade de Deus. Não é fácil andar com Deus. E na igreja, o diabo é o primeiro a chegar, o diabo canta melhor do que todo mundo, o diabo dá dízimo e oferta, o diabo bate palma e o diabo ainda fala, tá ligado. Quer dizer nada. Intimidade com Deus é como você e a sua mulher. Não tem ninguém por perto. Você até fecha a porta do quarto. Se tem filhos. Você não quer que ninguém atrapalhe. Você fecha a cortina, você apaga a luz, você fica em silêncio, você fala para o seu marido não gemer, para sua mulher não gritar, é tudo na caladinha. Porque você está tendo uma intimidade e você não quer que ninguém saiba. E com Deus?
Tem você intimidade com Deus? Ou você tem apenas fé em Deus? Então você é igual ao diabo. Você é igual ao diabo. Porque o diabo tem fé e treme diante de Deus. Mas o diabo não tem intimidade com Deus. Não tem intimidade com Deus. Eu gostaria, porque assim eu faço. É um conselho que eu dou, você não é obrigado a seguir. Obrigado, Ana Lica. Eu, quando leio a Bíblia, muitas vezes eu fico lendo a mesma história vários dias. Eu não vou para outra história. Eu só estou lendo sobre Noé, mesmo já há quase 2 semanas sem fazer vídeo. Sem fazer vídeo. Na minha Bíblia, aqui ó, eu tenho até o coisa, ó, tá aberto aqui ó, Gênesis capítulo 6. Eu não leio outra coisa. Eu fico pensando. Eu vou para a cama, eu fico pensando. Eu estou dirigindo, eu fico pensando. E aí Deus me ilumina. Eu não vou para outra história. Eu fico ali. Eu fico lendo, aí fecho a Bíblia, aí fico pensando. Aí daqui a pouco Deus fala alguma coisa comigo. Eu venho aqui e falo com vocês. Para edificar a sua vida. Eu vou provar para vocês. Homens e mulheres da Bíblia que tinham intimidade com Deus. Por isso, os milagres extraordinários aconteciam. Hoje não acontece mais. Hoje é puro circo. Em algumas igrejas, não todas. É puro circo. Engraçado, né? É lendo a Bíblia que a gente aprende, né? Qual foi a força que Noé fez para alguém entrar na arca? É o que eu falo para você. Quando o filho pródigo foi embora, o pai não foi atrás dele. O pai não foi atrás do filho pródigo. Mas na igreja moderna é a campanha do resgate. Vamos. Não tem. Quem quer vai, quem não quer não vai. Assim de fácil, porque assim é Deus. Você quer? Amém. Você não quer? Problema seu. O inferno está aí para aqueles que rejeitam. Para isso Deus criou o inferno. Não, na igreja moderna você tem que ir. Na igreja moderna você é obrigado. Eles te acorrentam, botam uma corrente em você, um colete, botam uma coleira. Não é assim. Noé não forçou ninguém a entrar na arca. Ele falou, ó, vai vir um dilúvio. Mas ele não forçou ninguém, nem Deus. Veja, meu amigo e minha amiga, o quanto eu te ensino. Se eu te cobrasse, você ficaria pobre para me pagar. Veja, qual foi a força que Noé fez para alguém entrar na arca. Agora veja o que as igrejas fazem. Os pastores moderninhos que combinam calcinha com sutiã, eles fazem uma força, eles gritam, é hoje, é amanhã, é um milagre urgente, vai acontecer. Olha só. E não acontece nada. Noé não fez força. Deus não fez força. Ele construiu a arca. As pessoas zombaram dele. Qual foi o final? Ele foi salvo com a família dele. Assim de fácil. O dia que você aprender que mais importante é a intimidade que a fé, o dia que você aprender que mais importante é você ter intimidade do que ir numa igreja, e não estou dizendo que você não tenha que ir, preste atenção, bonitinho, para mim não te chamar de animal. Eu não estou dizendo que você não tem que ir para a igreja, ao contrário, mas o dia que você entender que intimidade você pode ter em qualquer lugar, com Deus. Qualquer lugar. Eu não estou na igreja. Olha só onde que eu estou. Eu fico aqui sentado, eu leio a Bíblia, eu fico olhando essa paisagem aqui, mas eu estou pensando em Deus. Você não é assim, porque você não foi ensinado a verdade. Você foi ensinado a uma mentira, uma ilusão.
Você não repara, você não presta atenção. Você repara que a sua vizinha está gorda, você repara que o seu marido está careca, está barrigudo, você repara tudo, você repara a vida dos outros. Mas você não repara que o pastor está te enganando. Quando ele faz um montão de promessas que nem ele acreditam. Porque quando ele fica doente, ele vai para o médico. Que não é errado, ele vai aonde ele quiser. Mas por que ele te impõe a fazer campanhas quando ele fica doente e a dondoca da mulher dele, eles vão para o médico? Você não repara nisso. Você não repara, peraí, o pastor falou uma coisa ontem, está falando uma coisa hoje, amanhã vai falar outra, ele disse que ontem eu seria abençoado, hoje ele falou que eu seria mais abençoado. Você não repara nisso, que ele está te enganando. Mas você repara que alguém está gordo, que alguém está feio, você repara aquele homem é velho, está com uma menina nova, você repara, você é fofoqueira, fofoqueiro de plantão. Mas por que você não repara que o pastor está te enganando? Diz para mim. É porque você não quer, você gosta de ser enganado. Chamar você de estúpido, os estúpidos ficam com raiva de mim. E na igreja é importante, a Bíblia manda, Deus criou a igreja. Agora, não adianta você ir na igreja se você não tem intimidade com Deus. Você vai ficar pedindo à toa, gastando seu dinheiro, seu sapato, seu tempo. Veja, intimidade é algo pessoal entre você e Deus, que era o que Noé tinha. Leia a Bíblia, fica aí, ó, leia pelo menos uns 3 dias a história de Noé. Leia palavra por palavra, porque é assim que eu faço. Eu pego uma caneta, essa palavra me interessa. Eu fico ali naquela palavra por muito tempo. Não é o seu caso. Fica aí esse vídeo. Nós vamos voltar, que agora que a internet está boa, a gente vai seguir falando. Veja os vídeos no YouTube. Mentiras que parecem verdade, Sérgio Bonheld. Se inscreva na página do Facebook. E se Deus tocar no seu coração, obrigado, dona Lica, nos ajude, está aí a conta do banco. Com o que você quiser, com 50, com 30, o que você quiser e puder. Aquilo que Deus tocar no seu coração. Se você quiser o Pix, você tem que me chamar no Message, porque eu não boto o número do Pix. Eu deixo você me chamar, porque é a sua vontade, é o seu desejo. O número da conta eu posso colocar. O número do Pix é intimidade. Se você quer, você, bispo, me dá o número do Pix, eu vou ajudar o senhor. Meu amigo e minha amiga, medite, leia na história de Noé. Aí você vai entender por que Noé era amigo de Deus. Não fique acreditando que Noé, ele tinha muita fé, que Deus escolheu porque ele era o bambambam da fé. Não. Vá para o lado espiritual. Porque o lado da arca, muitas vezes, é comercial. Muitas vezes os pastores usam a arca para tirar a sua oferta. Mas Noé não construiria a arca e não esperaria 120 anos. Olha só, 120 anos. Mas na igreja moderna o milagre é urgente. Noé levou 120 anos. Mas na igreja que você frequenta, o milagre é urgente. Você chega lá gordo, já sai com corpo de manequim. Chega careca, sai cabeludo. Chega pobre, sai rico. Chega feio, sai bonitão. Dom Juan. Essa é a igreja moderna que você frequenta, que você sustenta. Hoje é quinta e amanhã então, amanhã é sexta. Amanhã é a sexta da libertação. Amanhã é a sexta disso. Amanhã vai acontecer isso. Amanhã, olha. O dia que você entender que Noé soube esperar 120 anos, não era porque ele tinha fé, é porque ele tinha intimidade com Deus. Assim de fácil. Fica aí o vídeo, divulgue o máximo que você puder, caso você tenha gostado do vídeo.
Um abraço, que Deus abençoe a todos.